Glória a Deus. Estamos de volta, dando continuidade nessa série que nós iniciamos há 3 quintas atrás. Hoje nós temos a incumbência de falar sobre a segurança ao cuidar. Segurança ao cuidar. Eu pretendo trazer as características fundamentais de um aconselhamento bíblico. Se nós entendemos que o aconselhamento bíblico faz parte desse cuidar uns aos outros, então nós vamos hoje perceber quais são as características de um verdadeiro aconselhamento bíblico, para nós termos então segurança nesse cuidado. Inicialmente, queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra aí no capítulo 1. Farei a leitura inicialmente no verso 28 e verso de número 29. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos uma palavra de oração. Deus, graças nós rendemos ao Senhor. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Estamos agora expostos à Tua Palavra e temos a plena consciência que diante da Tua Palavra nós ficamos desnudados. É diante da Tua Palavra que nós nos percebemos como verdadeiramente nós somos. E é diante da Tua Palavra, diante dessa exposição, é que também nós somos transformados, purificados. Por isso, Deus, nós clamamos ao auxílio do Espírito Santo, que ilumine nossas mentes, que confronte o nosso coração, e que nos amolde, nos conforme a imagem de Cristo Jesus. Abençoe também as crianças, forem para a salinha, que o Senhor fale também no coração delas, ministrando uma palavra de crescimento para a glória do Senhor. Te peço assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, não é diferente para nós, não é desconhecido para nós, que o aconselhamento bíblico, ele não só é uma orientação, mas como um mandamento. O aconselhamento bíblico, ele está dentro daqueles mandamentos que nós chamamos da mutualidade. Em vários versículos, nós vamos passar por alguns aqui, que traz esse imperativo, essa ordem do imperador, nos instruindo para aconselharmos mutuamente. Disso nós sabemos. A questão é que às vezes, quando nós somos chamados, desafiados a cuidar, traz aquele friozinho na barriga, de dizer assim, tá, mas como eu vou ter segurança para cuidar de alguém? E aí eu me lembro quando a Chile ganhou a Samira, né, nós marinheiros ali de primeira viagem, a Samira deu tirícia lá, né, no hospital, tudo, e aquele casalzinho jovem ali, inexperiente, ficou muito inseguros ali. E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu contava as horas para me levá-la para casa, dava aquele friozinho na barriga e falava assim, em casa não vai ter esse monte de enfermeiro, esse monitoramento todo, esse monte de médico à minha disposição. E agora, é que eu vou ter segurança para cuidar desse ser que Deus me deu. E aí eu lembro que meu irmão,
4 anos mais velho do que eu, já tinha um filho de 6 anos, né? Junto com a sua esposa, se dispuseram a passar uma semana lá em casa. Aí trouxe uma segurança, né? Ficaram ali dando plantão e ficaram ali, a gente colocou o berço na sala e ficou com um monte de gente na sala lá vigiando. Qualquer respiração fora do compasso, todo mundo já levantava e já corria. Coisas, né? Da insegurança, né, de jovens. Depois, né, quando nós tivemos o Caleb, apesar, né, do susto, né, que nós tomamos, né, de toda a operação milagrosa que Deus fez, ele ficando ali internado 1 mês, 2 semanas, mas parece que a experiência trouxe um pouco mais de segurança para nós já ficamos mais tranquilos, não precisou mais de acontecer aquele acampamento na sala lá de casa. Mas, e você? Você é aquele que tem na sua responsabilidade de cuidar. Aonde você busca segurança? O aconselhamento bíblico é esse presente de Deus para nós, ao mesmo tempo essa responsabilidade que nós temos com outras vidas. Quinta-feira passada, né, não estava aqui, acredito que os irmãos estavam presentes e viram isso, o aconselhamento bíblico na prática, passo a passo, o início, o meio e o fim de um aconselhamento na forma prática. Hoje nós pretendemos trazer características. Por quê? Porque o aconselhamento bíblico, ele, apesar de ter esse nome, aconselhamento bíblico, a gente pode chegar a uma definição muito superficial apressadamente. Podemos dizer, aconselhamento bíblico é aquele que é da Bíblia, é bíblico. Pronto, matou a charada. Acontece que existem vários métodos, vários tipos, várias abordagens hoje que trazem diferentes nomes: aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão e por aí vai. Tem muitos nomes e aí a gente fica à mercê de tudo isso. Qual é o importante? O importante não é o nome em si, o importante é as características desse método que Deus nos deu. A gente precisa de ter essas características bem palatáveis para nós não sermos enganados. Então a gente precisa de ter essa segurança de saber que eu vou usar algo de Deus que de fato vai possibilitar de eu cuidar de uma outra vida, de eu cuidar de um outro irmão. O aconselhamento bíblico, ele existe desde Gênesis capítulo 3. O primeiro conselheiro bíblico foi quem? Foi o próprio Deus. Quando Adão e Eva caíram ali, Deus começou uma abordagem de aconselhamento bíblico, uma abordagem de conselheiro bíblico, advertindo eles, chamando: o que vocês fizeram? Onde vocês estão? E aí, depois daqueles questionamentos, das exortações, Deus trouxe aquilo que nós chamamos do proto-evangelho, o primeiro evangelho anunciado, que é no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, quando ele anuncia aquele descendente, o descendente, aquele descendente que feriria a cabeça da serpente, que nele estaria ali a esperança da restauração, da redenção. A esperança daquele homem caído estava agora nesse descendente. Então, Deus ele faz ali um sumário do que é um aconselhamento bíblico. Ele confronta, mas ele também traz aonde está a essência da restauração, que é Cristo Jesus. Depois disso, nós vemos várias vezes isso acontecendo na Bíblia, o aconselhamento acontecendo, tudo. Na história da igreja, né, nós vimos alguns pais da igreja que também praticaram o aconselhamento bíblico, mas no século XIX, ele chegou mais formatado da forma como nós conhecemos hoje, por Jay Adams, mas na década de 1960. Jay Adams ali, ele confrontou a ideia que estava pairando nas igrejas, que era justapor, integrar o conhecimento da psicologia com o conhecimento bíblico e fazer disso como se fosse uma terapia cristã. O Jay Adams
foi totalmente contra essa integração, e ele então levantou a bandeira da suficiência das Escrituras. Não tirou de trás da orelha, somente resgatou algo que havia se perdido ao longo dos anos. Depois de J.I. Adams, nós tivemos vários expoentes do aconselhamento bíblico, e eu vou trazer aqui a definição de J.I. Adams e a definição desses outros expoentes. Então, tenham paciência, mantenham-se acordados comigo aí, porque senão eu vou fazer igual você mesmo, José. Porque você se pôr de pé e ninguém dorme mais. Vamos lá? Olha só. Primeiro a gente começa trazendo aqui algumas definições. J.I. Adams, que é considerado aí o pai do aconselhamento bíblico moderno, ele define aconselhamento bíblico da seguinte forma: ele diz que é a aplicação da verdade bíblica à vida da pessoa que enfrenta problemas pessoais. Então ele sempre enfatizava a importância de abordar os problemas humanos com base nas Escrituras. E acredita que a Bíblia contém respostas para todas as questões da vida. Outro expoente, bastante conhecido também, com várias literaturas, é o John MacArthur. Veja como que ele define o aconselhamento bíblico. Ele diz que o aconselhamento bíblico, na verdade, é a sabedoria das Escrituras. Ele afirma que o aconselhamento bíblico busca guiar as pessoas de acordo com os princípios e ensinamentos da palavra de Deus. Outro também expoente é o Lambert. Ele é ex-presidente da Associação Nacional de Conselheiros Bíblicos, e ele define o aconselhamento bíblico da seguinte forma: que o aconselhamento bíblico é ajudar os outros a encontrar a esperança e a transformação que Deus promete na Bíblia. Ele enfatiza a importância de aplicar a verdade bíblica para trazer cura e mudança de vida. O Paulson, também muito conhecido, já falecido, mas tem bastante literaturas, ele define da seguinte forma: o aconselhamento bíblico é cuidado pessoal em que a verdade bíblica é aplicada pelo poder do Espírito Santo para as questões pessoais. Ele enfatiza aí a conexão entre a verdade da Bíblia e a ação transformadora do Espírito Santo na vida das pessoas. E aí, a última definição que eu vou trazer aqui, particularmente, é a que eu mais sou simpático a ela, é a definição que eu uso no meu ministério, que é a definição do Alexandre Sacha Mendes, que ele é vice-presidente, diretor de representação e expansão da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Olha a definição dele, que é interessante. Eu achei ela mais completa. Vou até mais pausadamente. O aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, trazendo esse povo eleito a resposta obediente à palavra de Deus, crescendo à semelhança de Cristo Jesus. Novamente, o aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, trazendo esse povo eleito a resposta obediente à palavra de Deus, crescendo à semelhança de Cristo Jesus. Essa definição, ao decorrer aqui da exposição, nós vamos entendendo que ela vai encaixando aqui, inclusive nas características essenciais de um aconselhamento bíblico, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou trazer 3 características essenciais. O que é essencial? O que não pode faltar? Se faltar um desses elementos aqui, desconsidere o aconselhamento bíblico. O que eu vou falar é forte, hein? Se no aconselhamento bíblico faltar um destes 3 elementos aqui, desconsidere isso como aconselhamento bíblico, certo? Primeiro elemento aí é a maneira que a Bíblia é admitida. Primeiro ponto para você saber, para você julgar se o aconselhamento ele é bíblico de fato ou não, é a maneira que a Bíblia é admitida.
como que a Bíblia é vista. Lembra no começo que eu falei, o aconselhamento bíblico poderia ser definido assim, um aconselhamento que é extraído da Bíblia. Será mesmo? Olha só, quando a gente passa pela história, nós vamos perceber que lá no século XVIII, presta atenção, um teólogo, historiador, chamado Salomon Senier, ele viveu entre os anos de 1725 e 1791. Ele foi talvez o primeiro a fazer a seguinte afirmação. Ele faz uma distinção entre a Bíblia e a Palavra de Deus. Veja como é perigoso e sutil essa fala dele. Ele diz o seguinte, Sagrada Escritura e Palavra de Deus precisam ser decididamente distinguidas, porque conhecemos a diferença. O fato de que no passado ela não foi vista não constitui uma proibição que nos impede de vê-la. Da Sagrada Escritura, conforme esse termo histórico sugerido entre os judeus, fazem parte Ruth, Esther, Cântico dos Cânticos e etc. Porém, da Palavra de Deus, que torna todas as pessoas, em todos os tempos, sábias para a bem-aventurança, não fazem parte todos esses livros chamados de sagrado, visto que, por meio dos 24 livros do Antigo Testamento, não somos aperfeiçoados moralmente. Também não podemos nos convencer de sua natureza divina. Veja que pernicioso essa fala de Sêneca. O que ele afirmou, talvez foi o primeiro a afirmar, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E ele pega livros, como esses livros citados aqui, poéticos, outros históricos, e ele diz que esses livros, eles não têm a palavra de Deus de forma a transformar a vida das pessoas moralmente. Por exemplo, o Cântico dos Cânticos ela é uma literatura poética e, segundo ele, não tem poder transformador nenhum na vida das pessoas, então tem que ser descartado. Então ele começa, agora olha como que é perigoso. Como ele fala assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, ele começa então a ser ali, ele começa então a ser seletivo. Ele vai começar a selecionar o que ele entende que é a palavra de Deus e ele vai começar a descartar o que não é palavra de Deus. Qual é o perigo disso? É que o coração do homem, ele é o quê? Ele é o quê? Enganoso mais do que todas as coisas, né? Quem conhecerá? Nós estamos nos tempos, o último congresso trouxe aquele tema da revolução afetiva. Nós estamos em tempos onde as decisões são tomadas pelas emoções, pelos sentidos. E os sentidos são diferentes. Eu sinto as coisas diferentes de vocês. Então, eu vou olhar aqui e vou falar, eu sinto que esse livro aqui é a palavra de Deus, e que esse livro não é. Que este capítulo aqui é a palavra de Deus para a minha vida, e esse não é. Vocês entendem como que isso é perigoso? E isso foi desenvolvido por uma teologia chamada teologia liberal, que não foi extinta ainda, que está aí principalmente na internet, quando a gente vê aqueles réus, que fala? Rios, aqueles rios curtinhos assim, não tem aquela palavra bonitinha que vocês ouvem, que chega a mexer com o coração. A maioria daqueles pregadores ali são pregadores que estão embasados na teologia liberal, meus irmãos. E isso é perigoso, isso às vezes pode chegar até o seu coração como um aconselhamento de Deus para a sua vida. Então, se a Bíblia ela não é vista como de fato ela é, tem que ser descartada. Como que a Bíblia é? E aí, o interessante é que a Bíblia, ela
ela por si mesma, ela fala por si mesma, ela tem autoridade em si mesma. O que ela fala de si mesma? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, e toda vez que eu vou começar um aconselhamento bíblico, eu começo por esse texto aqui. Dificilmente eu não fujo dele. Sabe por quê? Porque aqui que é o princípio. Porque se a pessoa não crê nisso aqui, não tem por que dar continuidade no aconselhamento bíblico. Se a pessoa vê a Bíblia só como aquela que contém a palavra de Deus, então vai ser perda de tempo ao aconselhamento bíblico. Mas a Bíblia fala dela mesmo o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Salmo 119, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura. Então, nós vemos aqui Paulo escrevendo Timóteo, trazendo essa totalidade das Escrituras, e nós vemos aqui no Salmo afirmando essa perfeição e esse poder de restauração que há na palavra de Deus. Então, é toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Este é um princípio inegociável do aconselhamento bíblico. Se alguém chegar a aconselhar você biblicamente, sem esse pressuposto fundamental, desconsidere totalmente o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico nós temos que olhar para as Escrituras e entender que ela é inspirada, ela é inerrante. Um outro ponto aí, se nós formos nessa ideia liberal, nós vamos começar a achar erros na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante. Porque senão não tem sentido, né? Que segurança nós vamos ter para usar algo que pode se comprometer, de algo que pode ser falível? Aí vai ficar igual aquele casal lá, né? Um filho recém-nascido, no qual todos inseguros. Mas não, quando nós pegamos a palavra de Deus, entendemos que ela toda é a palavra de Deus, isso traz segurança para nós continuarmos. Essa é a primeira característica essencial de um aconselhamento bíblico. Isso traz segurança. Primeiro, é a forma que a Bíblia é admitida. A segunda característica é como o problema do homem é entendido. Como o problema do homem é entendido. Há 2 quintas atrás, né, o seminarista José trouxe aqui muito sobre antropologia, estudo do homem, né? Acredito que todos estavam aqui também. Quem não estava aqui, volta lá no canal do YouTube e assista novamente. Eu não vou trazer de forma um pouco memorizada a antropologia, mas eu vou tentar pensar aqui algumas coisas com relação ao problema do homem. Presta atenção como isso é significante. Um aconselhamento bíblico de fato, real, verdadeiro, que traz uma segurança para nós cuidarmos uns dos outros, ele tem que levar isso em consideração. Como que este está propondo um aconselhamento bíblico, como que ele enxerga o problema do homem? Isso é muito sério. Veja que ao longo da história tem várias e várias vertentes heréticas, e aí eu estou só pensando aqui algumas aqui, talvez das principais que tiveram. Por exemplo, pelagianismo. Pelagianismo foi uma corrente filosófica, doutrinária, teológica, oriunda das ideias de um homem chamado Pelágio. Isso aí foi muito forte no século V. Pelágio, ele confrontava a doutrina de Agostinho, a doutrina da graça, que a salvação é pela graça, somente pela graça, e ele também negava completamente o pecado original, a contaminação do pecado original. Segundo Pelágio, o homem não tem nada a ver com Adão lá. Adão caiu, pecou, o problema é dele. Segundo Pelágio, o homem ele era
ele tinha para si ali o que ainda hoje fala-se por aí, o livre-arbítrio. Ele tinha essa condição de arbitrar contra a sua própria natureza, ou não. Então, segundo ele, se a natureza do homem não for contaminada, então o homem já nasce bom, e aí ele tem essa possibilidade de transitar entre fazer o bem e fazer o mal, entre agradar a Deus e desagradar a Deus. Então está na mão do homem essa decisão. Essa ideia, né, de Pelágio, ela foi aí considerada uma heresia no ano de 431, no concílio de Éfeso, né? Foi considerada aí uma heresia, né? Porque essa ideia dele, em outras palavras, seria assim: o poder está dentro de vocês. Né? Tem um personagem aí que fala assim, né? E o poder é de vocês. Aqui a ideia de Pelágio seria assim: e o poder está dentro de vocês. É dentro de vocês que está esse poder de decisão. Nós vamos ampliar isso aqui. Você já parou para pensar como que isso traria uma insegurança no aconselhamento bíblico? Imagina você desesperado, porque todo mundo procura o aconselhamento bíblico porque está precisando de ajuda mesmo, que percebeu que não tem poder dentro de si mesmo. E alguém vem com essa ideia de trazer: olha, você está dentro de você. Você já está desmotivado, você já está fraco, e a pessoa coloca essa carga em cima de você. Isso é o contrário daquela palavra que diz que o jugo do Senhor é leve e suave, porque está trazendo um jugo pesadíssimo para cima de você. O que ela está falando para você é o seguinte: olha, está dentro de você a resposta para você sair dessa. Isso aí que está te derrubando, que está te apertando o coração, que está te deprimindo, isso aí que está te jogando para baixo, é decisão sua. E aí ele vai fazer de tudo para tentar extrair isso que está dentro de você, e ele vai sair daí. O que vai sair daí? Então, essa ideia de Pelágio, meus irmãos, ela foi passando por caras, transformações diferentes. E hoje, na igreja atual hoje, está aí do nosso lado. Muitas igrejas hoje tem essa ideia pelagiana, ou semi-pelagiana, né? Que a gente fala aí, então, que flerta com essa ideia de que o poder da decisão, o livre-arbítrio está conosco, e que acabam negando essa salvação pela graça. Isso é um perigo, traz um peso, e isso é totalmente contraditório com o que as Escrituras nos ensinam. Nós vamos chegar até lá. Continue comigo. John Luke viveu entre os anos de 1632 e 1704. O que esse John Luke, esse filósofo britânico, ele aprontou aí? A ideia, né, que é frequentemente associada a ele, é de que o ser humano é uma tábua rasa, é uma folha em branco. Vocês já ouviram essa expressão? O homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. O homem é contaminado pelo meio, pela circunstância. John Luke propagou essa ideia, trazendo, no final das contas, o homem é o quê? Ele é vítima de quê? Exato. Essa famosa frase aí, é vítima da sociedade. Então, há esse pensamento também perpetua até os nossos dias, e é um pensamento perigoso. É um pensamento, alguém vai olhar e vai começar a olhar para todos os lados, menos para você. Ela vai tentar achar e encontrar onde está o problema. E ele vai passar longe da origem, da fonte do problema. Porque ele está com essa ideia de que o homem ele é contaminado pelo meio. Esse é John Luke. E aí, também nós tivemos, né, uma boa exposição, né, sobre a psicanálise, sobre Freud. Freud também traz, né, essa questão que o problema do homem está aí enraizado em um conflito, né, entre
o instinto básico, né, e o superego, né, essa questão, essa questão interna, subjetiva, e essa questão objetiva, essa luta aí. Então, eu acreditava que a psicanálise aí pudesse ajudar as pessoas a lidar com esses traumas, com as neuroses aí, decorrentes desse conflito, né, do inconsciente com o consciente, essa luta toda. Mas o que interessa para nós é o que a Bíblia fala com relação ao problema do homem. O que a Bíblia fala sobre isso? Se nós partimos do pressuposto, o pontapé inicial foi o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nela não contém a verdade, ela é a verdade, ela é a voz de Deus para nós. E o que a Bíblia fala a respeito, então, do problema do homem? A Bíblia traz que a natureza humana, irmãos, ela está no estado de depravação total. E esse termo foi muito difundido pelo teólogo Calvino, né? A depravação total está entre os 5 pontos, né, que os seguidores de Calvino, depois que Jorge Calvino fizeram os 5 pontos do calvinismo. A depravação total está lá. O que seria depravação total? Significa que o homem ele foi afetado, esse pecado lá de Adão foi transmitido para o homem e contaminou o homem em todas as suas faculdades, tanto na faculdade física como na faculdade da alma. O homem foi totalmente depravado, porque todas as áreas da vida dele foram afetadas pelo pecado. Então isso é depravação total. Nós vemos essa transmissão, né? Vários textos, eu vou tentar aqui sumarizar. Romanos 5, do verso 12 a 25, traz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, não sei que Bíblia Pelágio lia, naquela época era um teólogo, né? E nós vemos esse texto muito claro: por um só homem entrou o pecado no mundo. Essa contaminação aconteceu e ela atingiu toda a faculdade humana. Nós vemos também a declaração, né, de Davi no Salmo 51, verso 51: nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o problema do homem é a sua depravação total, é a separação de Deus devido ao pecado. A solução está na graça salvadora de Deus, que escolhe quem será salvo na predestinação e regenera os eleitos para que possam crer em Jesus. Evangelho de Mateus, vou começar a se movimentar aí para você não se render ao sono. Evangelho de Mateus, capítulo 15, abra aí comigo. Evangelho de Mateus, ou Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Abra aí no capítulo 15. Olha a partir do verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. E aí, olha o verso 17 agora, vamos salvozinho aí. Verso 17: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Olha até o verso 20: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não
o contamina. Então, aqui há um texto que refuta essa ideia de que o homem é uma tábua rasa, que o homem ele é contaminado pelo meio. Nós vemos que o que contamina o homem não é o que está no meio, não é o que vem de fora para dentro, mas é o que já está lá enraizado. Diante disso, nós podemos dizer o quê? Que o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema do homem é o problema do coração. É o coração caído, contaminado, que está à mercê da depravação total. E só é possível iniciar um aconselhamento bíblico verdadeiro, genuíno, com alguém nessa condição, encarando o problema de fato como ele é. Porque senão é perda de tempo. É isso que traz segurança nessa abordagem. A esperança então é onde? A esperança é redentiva. Romanos 5,19, agora a parte B. Se por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte, né? Mas pela obediência de um só, muitos tornarão justos. Amém? Terceiro, meus irmãos, primeira característica, vamos lá, primeira característica essencial é como se vê a Bíblia, como é concebida a Bíblia, como é recebida a Bíblia. Isso é com a palavra de Deus. Segundo, como nós vemos o problema do homem. Em terceiro lugar, como Jesus é crido. Como que Cristo é visto nesse aconselhamento bíblico. Olha só. Mateus, de novo, Mateus 16, agora verso 13 a 17. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Olha a afirmação aí. Essa indagação você vê que não é algo novo. Isso aconteceu pelos lábios do próprio Senhor Jesus, perguntando então: quem diz dos homens que sou eu? E isso perpetua até hoje. Quem é Jesus para você? Qual é o Jesus que tem sido apresentado no aconselhamento bíblico? Que Jesus apresentado no aconselhamento bíblico pode nos trazer segurança para cuidar? Olha só, se nós cremos que o problema do coração se nós cremos que do coração é o problema, dele que surge todos os maus desígnios, contaminado pelo pecado, logo nós cremos que somente crer em algumas características de Jesus, não em sua pessoa e obra de forma completa, então o aconselhamento bíblico não terá eficácia. Aí nós podemos pensar o seguinte: o verso 16, que Pedro aqui, ele foi fantástico na resposta. Mas olha só, imagine se a resposta fosse diferente. Imagine se a resposta ficasse só no que os relatos que os discípulos trouxeram. Uns dizem que é João, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Você viu que ficou tudo assim apontado como uma referência de profetas, lembra? Jesus Cristo, quando Pedro aqui traz essa resposta fantástica: tu és o Cristo, isso foi revelado pelo próprio Senhor. O Christos aqui no grego, ele significa o ungido, o Messias.
Então, esse Messias, esse ungido de Deus, ele veio para fazer a sua obra revestido do seu ser pleno. E dentro dessa missão que ele veio como ungido de Deus, como Messias, como aquele prometido a que feriria a cabeça da serpente, ele veio com ferramentas que são os seus próprios ofícios, que é o que nós conhecemos como tríplice ofício de Cristo, né? Então, para ele fazer essa função de Messias, do mediador, ele vem carregado com esses, ou manifestado com esses três ofícios. O ungido foi ungido por Deus desde a eternidade com esse tríplice ofício: é o profeta, o rei e o sacerdote. Por que isso é importante? Isso traz a plenitude do ofício do Messias. Então, se fica naquela ideia ali, não, ele é o profeta, era mentira o que ele estava falando? Não, ele era um profeta, mas não só profeta. Porque se a gente pega fragmentos do ser de Jesus, ele deixa de ser quem ele é um ser inteiro, uma pessoa completa. Se a gente pega um fragmento, por exemplo, ele é só para mim, só um profeta, talvez é aquele que tem umas palavras bonitas de sabedoria, que traz uma palavra direta de Deus para nós. Sabe o que isso abre margem? Isso acontece na prática do aconselhamento bíblico, para nós olharmos as palavras, acharmos elas bonitinhas, admiráveis, mas pode ficar opcional. Eu posso aceitar ou não, né? Os profetas, todos eles, quando profetizavam lá, as pessoas, alguns acatavam, outros não. Por mais que falavam, não, é um profeta, tu és profeta, tu trouxe uma palavra de Deus. Se a gente olha somente como profeta, e não como rei também, como Kyrios, como Senhor dos senhores, que é aquele que quando a palavra sai da boca dele é uma ordem, é um decreto, aí muita coisa muda. Agora o profeta está trazendo uma palavra da parte de Deus, mas ele também é o próprio Deus, porque ele é ungido rei dos reis. Aí eu tenho que acatar essa questão. Aí eu não posso mais agora fazer aqui uma seleção do que eu acato e do que eu não acato. Se eu não entendo que também, presta atenção agora, eu vou ao desespero. Se eu não entendo que ele é profeta, se eu não entendo que ele é rei, mas se eu não entendo que ele é sacerdote, eu vou ao desespero. Sabe por quê? Porque eu vou ouvir uma palavra verídica, verdadeira da parte de Deus. Eu vou saber que é o próprio Deus falando comigo, é o rei dos reis falando comigo, e eu vou pensar agora, como que eu vou obedecer esse negócio? Se não tem o ofício do sacerdote ali, que é aquele que cumpriu o papel, que foi não só o sacerdote que fez o sacrifício, mas que foi a própria oferta, e que pelo sacrifício dele, admitido pelo Pai, aceito pelo Pai, é que os benefícios da obediência dele são transferidos para mim. Como que eu vou ouvir um aconselhamento bíblico? Vai achar pesado demais. Eu vou entrar em desespero, eu vou falar, não vou poder deixar de fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? Se os méritos da obediência de Cristo não estão sendo inseridos sobre mim. E aí, entende agora como traz isso? Agora tem um tríplice ofício de ver, agora eu tenho que olhar Cristo como o rei, o profeta e o sacerdote, de forma inseparável. Aí sim, vou dar crédito à palavra, vou obedecer, porque é o Senhor dos Senhores que está falando, e eu vou ter condição de obedecer, porque Ele vai me condicionar a isso pelos méritos da palavra. É por isso que no aconselhamento bíblico nós falamos o quê? Não há tentação além do que nós. Porque junto com isso que ele traz? O escape, meus irmãos. Aí está vendo como traz o alívio? Aí está vendo como traz segurança para o aconselhamento bíblico? Se eu descarto isso, tchau. Ao longo da história, olharam Cristo somente como um homem histórico. Ele foi um homem histórico? Sim, não só isso. Difundiu-se uma doutrina aí do Cristo histórico, nós acreditamos, então nós vamos
espelhar somente a moral, a sabedoria dele e tudo mais. Meus irmãos, se a gente descarta isso, ao longo da história nós tivemos, vocês acreditam que as maiores heresias surgidas na face da terra, todas elas estavam ligadas à cristologia? Presta atenção, fica comigo aqui. Nosso Deus é um Deus trino, certo? É 3 pessoas e uma essência ou uma natureza, certo? Cristo são 2 essências ou 2 naturezas em uma pessoa. Olha o complexo, né? Vocês acreditam que as maiores heresias difundidas na história da igreja foi exatamente a cristologia? Foi essa dificuldade de associar essas 2 naturezas de Cristo. Teve várias, inúmeras. Eu destaquei aqui 2 que vai corroborar aqui o que a gente quer falar. Uma de um lado e outra do outro. Presta atenção. Ebionismo e o docetismo. O ebionismo foi uma ideia, e todas essas, a maioria dessas heresias cristológicas foi no 2º século, logo no comecinho ali, né? Estava bem recente ali. O ebionismo foi uma fonte de pensamento extraída do judaísmo, né? Então eles mantinham ali os costumes judaicos e tudo, mas eles não admitiam a natureza divina de Cristo. Para eles poderia até ter sido assim uma criação divina, uma criação assim extraordinária, mas não passava de um homem especial. Eles admitiam que sim, mas que era homem. Eles não admitiam a natureza divina de Cristo. Aí na mesma época o docetismo foi totalmente contrário. Olhou e negou a natureza humana de Cristo. Para eles era só divino. E sabe aquela aparição que ele andou ali com os discípulos durante 3 anos, os 30 e tantos anos de vida que ele teve na terra, visto por todo mundo, tocado por todo mundo? O docetismo falava que era algo ilusório. As pessoas tocavam, aparentavam ser humano, mas não era. Eles acreditavam no Cristo histórico, mas para eles era algo ilusório. Então, só havia ali a natureza divina. Por quê? Eles estavam cheios daquele pensamento da filosofia grega, que a matéria é má, entende? O espírito é bom, a matéria é má, a matéria que contamina. Então, para eles era inadmissível um Deus se encarnar nessa matéria que contamina, né? O santo dos santos. Irmãos, o que isso tem a ver com o aconselhamento bíblico? Presta atenção. Está no nosso meio ainda. Tem vertentes que às vezes bate palma na porta da sua casa. Não sei se pararam agora, mas de vez em quando, eu acredito que vocês já foram acordados por muitos batendo palma na sua porta lá, e que acredita que Cristo exatamente foi só um homem, talvez um profeta, um homem especial e tal. Descartam a natureza divina de Cristo. E tem também vertentes aí que descartam ainda hoje, mais raro, mas ainda hoje descartam essa natureza humana de Cristo. O que isso influencia diretamente no aconselhamento bíblico? Porque o mediador, ele só é perfeito, só poderia ser um mediador perfeito aquele que fosse 100% homem, 100% Deus. Por quê? Olha só o que as Escrituras nos falam. Engraçado que, dentre outras doutrinas, esse ebionismo e o docetismo, eles também foram cancelados aí no concílio de Calcedônia, 451. Anota aí, né? Prova. 451, no concílio de Calcedônia, essas 2 ideias foram refutadas e se reafirmou que Cristo é uma pessoa com essas 2 naturezas, a natureza humana, a natureza divina, 100% homem, 100% Deus. E olha só o que isso impacta direto no aconselhamento bíblico. Presta atenção. Por que essas 2 naturezas são importantes? Se a gente perder, cair nesse ensinamento falso, o aconselhamento bíblico ele perde a sua razão. Presta atenção. A natureza humana é porque
precisava ser um representante dos ofensores. Então presta atenção, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele permitiu que alguém pagasse o preço no lugar. Então, quem que foi os ofensores? Foi um humano, né? Por isso, primeiro Adão, Cristo como segundo Adão. O texto aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquilo que aconteceu lá no jardim foi um pacto de obras, alguns dizem, entre Deus e Adão. O pacto de obras o quê? Esse pacto, ele é um pacto selado de sangue. Por quê? Porque qual era a condição? Uma obediência plena, e a desobediência geraria o quê? Morte. Certo? Então, todo pacto, ele é um pacto firmado, e ele é firmado com sangue. Então, presta muita atenção. Esse pacto administrado pelo próprio Deus trazia isso, olha, esse humano criado, imagem e semelhança de Deus, teria que ser obediente toda essa ordem que ainda não foi, caiu. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permitiu que outro pudesse assumir essa condição, mas teria que ser um outro que perfeito, sem mácula, sem pecado. Como isso poderia acontecer se depois de Adão todo homem for contaminado? Entende a necessidade das duas naturezas? Porque agora o próprio Deus tinha que assumir essa forma humana, e agora sim fique sem pecado e ser esse representante perfeito. Entende? Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se você vai para o aconselhamento bíblico acreditando em Cristo, que foi somente Deus, como o docetismo fala, que não foi humano, então, meu irmão, o seu pecado nunca vai ser perdoado. Nunca você vai receber uma restauração desse mundo. Então você está perdendo tempo do aconselhamento bíblico, não tem um porquê. Mas porque ele foi 100% homem e derramou o seu sangue mesmo de fato, e veio como um homem sem pecado, que cumpriu cabalmente os termos do pacto, é que possibilitou essa substituição, essa redenção. Por que ele precisava de ser também 100% Deus? Porque o que ele recebeu naquela cruz? A ira de Deus, a ira santa de Deus, a ira redentora de Deus. Algum homem conseguiria suportar a ira de Deus derramada sobre ele? Só suportou porque era 100% Deus. Outra coisa, traz segurança, por quê? Porque traz o conceito da impecabilidade. Quando ele assumiu forma humana, era 100% homem e 100% Deus. Então ele não só podia não pecar, como era impossível ele pecar. Se você já ouviu alguém falar assim, Cristo poderia ter pecado, heresia, gente. Sabe por que não? Cristo não poderia pecar, irmãos. Glória a Deus! E isso traz segurança para nós. Porque ele estava ali 100% Deus, impecável. Como que pode Deus pecar? Então, isso traz a segurança. Então, por que teria que ser homem também? Para ser esse que experimentaria a impecabilidade, que é cumprir cabalmente aquilo que nós falhamos em Adão, o primeiro representante. Então, está vendo como que se a gente distrair alguma coisa de Cristo, não aceitar como inteiro, como todo, não crer nele, como Pedro disse, se tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, esse que é 100% homem, 100% Deus, está vendo como que perde o sentido? Porque no final das contas, é que nós vamos terminar aqui olhando, o aconselhamento bíblico tem um propósito. Qual seria o propósito do aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico, será que o propósito do aconselhamento bíblico é nós, casais, vivermos melhor uns com os outros? O propósito último não. Será que o propósito do aconselhamento bíblico seria nós nos relacionarmos melhor no nosso trabalho, na nossa escola? O propósito último não é esse. Mas às vezes as pessoas que nos procuram para o casamento estão com problema no casamento. Se o propósito não é esse,
Para que procurar aconselhamento bíblico? Problema no trabalho, problema de relacionamento, problemas existenciais. Como que pode isso? Porque o propósito, irmãos, do aconselhamento bíblico, nós vamos terminar com essa palavra. Eu quero que você volte lá em Colossenses, irmão. Veja que Paulo, aqui só numa carta aos Colossenses, ele traz para nós esse propósito do aconselhamento bíblico. Veja, capítulo 1, novamente, verso 28. O qual nós anunciamos. O qual quem? Cristo. Pega essa aí. Cristo é o que está sendo falado aqui. O qual nós anunciamos. Certo? Como que nós anunciamos esse Cristo? Agora Paulo, ele vai inserir aqui a forma, agora ele vai qualificar como que é anunciado Cristo. Advertindo e ensinando. Olha aí, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha o que Paulo está nos ensinando. Paulo está nos ensinando que o propósito último do aconselhamento bíblico, primeiro é glorificar a Deus. Todas as coisas são para glorificar a Deus. Como que nós glorificamos a Deus na mais plena perfeição? Em Cristo, não é? Por quê? Porque Cristo, Ele é a expressão máxima, plena e perfeita da glória de Deus. Para nós glorificarmos a Deus, o máximo que nós podemos fazer é quando nós estamos mais e mais inseridos em Cristo. Então, o propósito último do aconselhamento bíblico é glória a Deus, glorificar a Deus. Como? Qual o propósito de Cristo? Nós estarmos em Cristo, penetrados em Cristo. Como que nós fazemos isso? Como que uma pessoa ela vai enraizando, adentrando em Cristo? Como? Por meio do ensino, que é o que ele mostra aí, e ensinando e advertindo. Veja que ele usa essas duas palavras, e é muito interessante como ele usa uma palavra meio que negativa e uma palavra positiva. Advertindo, no sentido negativo, é no sentido assim, exortando mesmo, chamando a atenção, confrontando seria melhor a palavra. O aconselhamento bíblico genuíno, a característica dele tem essa questão do confronto, ele confronta. Porque sempre nós oramos aqui, que quando nós estamos expostos diante da palavra de Deus, o que acontece? Nós ficamos desnudados. A palavra de Deus diz que ela é uma espada de dois gumes, capaz de separar coisas inseparáveis e revelar os intentos do nosso coração. E nos mostrar de fato como nós somos. Então isso confronta, como nós estamos expostos ao aconselhamento bíblico, há uma confrontação. E o aspecto positivo é um ensino, há um encorajamento, há um paracaléu, né, que a gente fala, chegar perto, chamar e encorajar. Vamos para onde? Para onde nós vamos? Para dentro de Cristo. Certo? Então esse é o propósito máximo. Esse é o propósito do aconselhamento bíblico. Qualquer espécie de problema que nós tivermos, irmãos, vamos procurar um conselheiro e nós vamos precisar disso mesmo, de ir para mais dentro de Cristo. Mas e os meus problemas com o riqueiro, pastor Hugo, como é que eu faço? O próprio apóstolo Paulo, ele vai trazendo isso. Tem outras minúcias aqui, o tempo não nos permite navegar, eu já vou direto para o ponto então. Vai comigo lá para o capítulo 3. Capítulo 2 também tinha umas maravilhas aqui. Mas vamos lá para o capítulo 3 para não entender isso. Então, se o propósito não é esse, como que eu vou procurar um aconselhamento bíblico?
Veja lá no capítulo 3, meus irmãos, o que fala lá? No verso 16. Vamos perder algumas minúcias aqui, mas vamos ter outra oportunidade, né? Verso 16, olha o que diz aí. Habite, presta atenção aí, hein? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, ou seja, está arrogando para a mente de Cristo, certo? Em toda a sabedoria. Olha o que mais. Instruí-vos, aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fazerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esposas, mudou de assunto, Paulo aqui? Apesar de ter e aí nós sabemos que isso foi inspirado, né? Esse título aí, os deveres da família, ele está no mesmo assunto. Entende como que agora, depois que ele tratou o objetivo principal, o propósito principal, que é nós estarmos em Cristo, arraigados, adentrados na presença e na mente de Cristo, agora vamos tratar esses problemas. Agora, esposas, sede submissa ao seu próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, olha o trabalho aí, ó. Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha como que ele completa: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Entende o propósito do aconselhamento bíblico? No final das contas, vai ser sempre esse ajustar nosso com a pessoa de Cristo. No final das contas, sempre que nós tivermos outros problemas secundários desse, a ponta do iceberg, a base, vai ser sempre um problema nosso com o próprio Cristo. Vai ser um distanciamento nosso com a pessoa de Cristo. Vai ser, sabe, esse afastamento que às vezes ele é muito sutil e nós nem percebemos. Nós vamos poder estar fazendo todas as atividades da igreja, nós vamos poder estar fazendo uma aparência piedosa para todo mundo, mas às vezes o coração já está distante de Cristo. Por isso que ele se chamava o tempo todo, que habite ricamente essa palavra no coração de Deus. E eu gosto de enfatizar sempre que ela não pode habitar no nosso coração como um hóspede, como aquele que passa só um final de semana, mas ela tem que habitar no nosso coração como o dono da casa, aquele que tem autoridade para mudar os móveis de lugar, para remover a tintura da parede, para desmanchar e reconstruir aquilo que tem que fazer. O propósito final do aconselhamento bíblico, meus irmãos, tem que ser nos enraigar mais em Cristo, que a partir dessa referência cristocêntrica é que nós vamos lidar com os nossos relacionamentos, marido e mulher. Como que um homem ama a sua esposa? Qual é a referência? Como Cristo. Como que a esposa é submissa ao marido? Qual é a referência? E como Cristo também foi submisso até o final, até a morte. Ele sendo Deus, sendo a mesma essência de Deus, subsistindo a mesma forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Essa é a referência para a submissão. Como que um filho pode obedecer o pai? Qual a referência? Aquele filho que obedeceu até a morte de cruz.
Como lá relacionar no trabalho, irmãos, como Cristo fez, se tornando um servo, servindo, maior que serve, ensinou várias vezes. Lava o pé um dos outros. Pedro fala, mas eu não posso lavar. Então, aquele que não é digno de lavar os pés não tem parte comigo. Irmãos, é Cristo a referência. Se nós estamos enfrentando algum problema na nossa vida, e é duro às vezes achar isso, e às vezes a gente mesmo se vai falar, tu vai falar que eu estou longe de Cristo? Claro que eu agora estou sendo simplista aqui direto, mas nós vamos fazer uma caminhada que no final das contas, o processo final vai ser isso. O aconselhamento bíblico só vai terminar quando o conselheiro perceber que essa pessoa agora está mais centrada em Cristo, ela está mais arraigada em Cristo. Então, aconselhamento bíblico de verdade, irmãos, 3 características essenciais. Vamos terminar recapitulando então. Qual foi a primeira que nós precisamos observar? A primeira, como que? Segundo, e terceiro, dessa forma. Eu quero te chamar, se pôr de pé neste momento, nós vamos orar. E esse é o momento agora para você fazer essa reflexão, para você responder para si mesmo, como você tem admitido a palavra de Deus, como ela tem de fato habitado o seu coração, como hóspede, como aquela que entra lá e você seleciona, nossa, esse texto é duro demais, esse aqui sim, hein? Esse me arrepia os cabelinhos no braço. Como você tem olhado para você mesmo e percebido qual é o seu maior problema? Como você tem percebido qual é o coração do problema que você tem vivido? Você admite que é o problema do coração? Como você tem crido em Cristo? De forma inteira, desse 100% Deus, 100% homem, desse que é rei dos reis, desse que é o profeta, desse que é o sacerdote, desse que ao mesmo tempo a autoridade para te chamar para fazer, mas ao mesmo tempo que já te deu capacidade antes para você responder com fé e com ação. Um momento para nós orarmos e pedirmos a Deus esse redirecionamento, que Ele possa de fato nos redirecionar. E nós, antes dessa oração, eu leio aqui o último versículo do capítulo 1, que é essa finalização encorajadora para o aconselhamento bíblico. Que é o quê? Para isso é que eu também me afadigo, o apóstolo Paulo falando, e que deve ser também o nosso propósito, se afadigar nisso, esforçando-me o mais possível, segundo o quê? A minha eficácia? Não, a sua eficácia, de quem? De Cristo, que opera eficientemente em mim. Deus, graças nós rendemos ao Senhor, Pai. Nós te louvamos, Deus dos céus e da terra, Deus trino, maravilhoso, eterno, Criador dos céus e da terra, que nos fez imagem e semelhança do Senhor, mas que recebemos os efeitos da queda de Adão. O primeiro homem falhou e nós falhamos juntos. Reconhecemos a depravação total. Reconhecemos que o coração do problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia sempre vai ser o problema do coração. É dele que surge de todos esses pecados, essas listas de pecados que tem na palavra de Deus e que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas diante disso, Deus, nós te louvamos pela revelação que o Senhor nos proporcionou por meio da tua palavra, da Bíblia. Palavra do Senhor que é norte, que é orientador e que é a nossa única regra de fé e prática. Palavra essa que revelou o plano de salvação, de redenção, que enche o nosso coração de esperança. Palavra essa que nós buscamos ser aconselhados por ela, porque ela toda é inspirada pelo Senhor, porque ela é inerrante, Pai, nós te glorificamos por isso. E nela está, ó Deus, todo o plano de salvação, e nela, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo Jesus, nosso Redentor, o Messias, o ungido de Deus, o Rei dos Reis,
o profeta, o sacerdote, aquele que cumpriu cabalmente em nosso lugar o que nós não fomos capazes de fazer, aquele que nos enche de esperança, aquele que é o nosso Redentor, aquele que nos fortalece a experimentar dia após dia a santificação, a transformação, aquele que nos encoraja a não desistir da caminhada, aquele que nos dá a certeza, a confirmação de que essa obra continua a ser feita nas nossas vidas, mas naquele também que nos dá leveza, Pai, para saber que é nos méritos dele que nós podemos fazer. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos também, ó Pai, pela segurança, pelo encorajamento que nós temos de saber que o Senhor tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, que se tornou o mediador perfeito, nos substituindo, recebendo sobre si toda a ira e colocando sobre nós a justiça, imputando sobre nós os méritos, os benefícios de uma obediência plena. Ó Deus, que todo esse conhecimento, Deus, possa transformar, Deus, num ânimo novo para a sua igreja. Que isso não fique só na teoria, no campo, Deus, das argumentações, mas que isso redunde, ó Deus, em ações práticas, em encorajamento no dia a dia, que naquele tempo de aflição, de prostração, que possamos ser reencorajados pela Tua Palavra, reencorajados por essa certeza, reanimados, transformados, ó Pai, por essa verdade, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua Palavra, Pai, habite nosso coração ricamente, como dono do nosso coração, como aquele que habita em nós, com poder e graça, que nos transforma cada dia mais a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que atinjamos, ó Deus, o propósito máximo, que é glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, e que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus espalhada sobre toda a face da terra hoje, e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.